Olá, boa noite. Vamos começar mais uma das nossas transmissões, as nossas conversas que fazem a gente refletir sobre esta situação do país. Eu estou apenas compartilhando aqui, ajeitando. Me digam se o áudio está legal, que eu já procuro resolver se não estiver. Como sempre, eu peço para vocês me ajudarem com isso. Aqui tá ok. Bom, boa noite para quem está chegando, como sempre. Muita gente aí já a postos para a gente trocar ideias. Bom, eu quero falar hoje sobre essa estratégia petista, essa estratégia da esquerda, na verdade, que é um golpe. Eles falam tanto em golpe, mas na verdade eles estão tentando aplicar um golpe no país. Vocês que ficaram em casa nesse domingo, em boa parte do Brasil um domingo chuvoso, em Curitiba um dia horroroso, de chuva, céu cinza, toda aquela coisa que a gente já conhece de longa data aqui na capital da Lava Jato, capital da República que vai encarcerar o Lula em breve, mas no resto do Brasil também não foi diferente. Bom, de qualquer maneira, a esquerda tentou fazer manifestações hoje. Várias capitais mobilizaram gente. Quem pôde acompanhar pela Globo News, ouviu em outras emissoras, em jornais, internet, estava lá. Sempre presente o mesmo aparato. Balõezinhos vermelhos da CUT, bandeiras do MST, do PCO, do PSTU, do PCdoB, toda aquela parafernália dos comunistas. Todo o seu, vamos dizer assim, o seu grupo de linha de frente, o grupo mortadela de ação estava presente nessas manifestações. Mas o número foi reduzido. Um fracasso completo as manifestações da esquerda hoje. Na Paulista, eles não conseguiam colocar gente para encher ali a frente do vão do MASP, né? Na Paulista, que a gente tanto fez manifestações lá, tanto nos reunimos até chegar ao impeachment da Dilma, dessa vez foi a vez deles, e nada aconteceu. Nas outras capitais também não foi diferente, um número irrisório de pessoas, irrisório, não dá nem para quantificar ainda, mas era sempre o cerca de 1.000. Se fossem manifestações da direita, com esse número de pessoas, a Folha de São Paulo ia colocar lá, cerca de 1.000. E uma foto vazia, aérea. Mas não, como é da esquerda, ninguém falou isso. A Globo News fazia imagens fechadas, não fazia tomadas aéreas para mostrar o tamanho da manifestação, quase não fez. Em algum momento deve ter feito, mas fez muito pouco, sempre era uma tomada de chão, uma tomada próxima, para demonstrar aquela sensação de muita gente, tela cheia, enchia a tela de vermelhos com bandeiras dos comunistas, mas na verdade tinha pouca gente, sempre assim. E não foi por causa do tempo, não foi por causa do tempo, foi porque as pessoas estão tendo mais acesso à verdade e não estão caindo ainda neste truque da esquerda de tentar levar pessoas para a rua, para tentar repetir o movimento Diretas Já, que aconteceu em 83, e eu vou explicar para vocês, porque tem muita gente jovem que não lembra do que aconteceu isso. Eu tinha apenas 1 ano, também não vivi, mas estudei o processo, e das minhas responsabilidades é compartilhar isso com vocês. O que acontece? Em 1983... vigorava no Brasil a Constituição de 67, a Constituição que foi ali feita durante o período dos militares no poder. Naquela Constituição não havia a previsão de eleições diretas. As eleições para presidente eram realizadas pelo Colégio Eleitoral. Quem era o Colégio Eleitoral? O Congresso Nacional. Havia o bipartidarismo, a ARENA, Aliança Renovadora Nacional, que era quem dava sustentação política aos militares, e o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, que contestava
os militares. O MDB deu origem ao corretíssimo, abre parênteses, estou sendo irônico, corretíssimo PMDB, que vocês tão bem conhecem aí das práticas de gente como Renan e tal, tudo isso. Mas esse pessoal era jovem, não precisou entrar nisso agora. Mas era a Arena e o MDB, e não havia essa previsão constitucional de eleições diretas, né, das pessoas irem às urnas e votar, isso não acontecia, e o voto era feito pelo Congresso. Então, quando o regime militar começa a armar a sua retirada, porque foi isso, especialmente no governo Geisel, que começa a armar uma retirada própria, não foi? Houve pressão e tudo mais, havia desgaste, mas os militares concordaram, isso aí foram fazendo aquela... Tanto que eles mesmos usam a expressão a abertura lenta, gradual e segura. Foi indo aos poucos, já sabendo que isso aí. E aí, durante a presidência do João Batista Figueiredo, começou um movimento, já com o MDB bastante organizado, muito alinhado com a imprensa e vários setores, o movimento pedindo por eleições diretas, entre 83 e 1984. Mas o que estava implícito naquele movimento por eleições diretas? A Constituição, como eu já disse, não previa diretas. Então eles estavam tentando uma medida constitucional ou uma nova Constituição, um novo ordenamento que possibilitasse as eleições diretas. Era aquilo. Tá? Então não havia previsão, há uma tensão para que houvesse a previsão constitucional das eleições diretas e aí pudesse ser realizadas as eleições diretas. Era isso que estava em jogo. E muita gente à esquerda ou até à direita também aderiu nisso, não a direita necessariamente dos militares, muita gente cansou o sistema. A missão já tinha acabado, para dar um panorama geral sobre isso, né? Então, a busca era essa, por uma previsão constitucional, mudança de ordenamento que possibilitasse as eleições. Hoje, não tem nada a ver com isso. As eleições diretas, na Constituição de 1988, que é fruto também do movimento de diretas de 83 e 84, todo aquele contexto cultural, enfim, a Constituição de 1988, ela prevê eleições, está tudo lá, está tudo certo. O que nós estamos vivendo agora não é um período de exceção, não é um período de excepcionalidade legal, a ponto da gente tentar fazer um combinado e estabelecer novas regras. Não. As regras estão todas previstas na Constituição Federal. Ocorreram as eleições são diretas, está previsto lá, no intervalo de 4 em 4 anos. Quando um presidente, havendo o impeachment do presidente, que é uma previsão constitucional, como nós fizemos, eu votei, tive a honra de votar para tirar a Dilma do poder, assume o vice-presidente. Em caso de vacância do vice-presidente, pelo mesmo motivo, ou por morte, por qualquer coisa, mas em caso de vacância, o Congresso, nos últimos 2 anos, o Congresso faz a eleição indireta, até que se complete este período de 4 anos e possa realizar eleições diretas novamente, conforme estavam previstos lá, nos tempos previstos. Esse é o ponto. Por que a Constituição prevê isso? É importante compreender. Ela prevê que o presidente, Rodrigo Maia, no caso, o presidente da Câmara, convoque eleições pelo Colégio Eleitoral em 30 dias. Por que isso? Porque já decorreu maior parte do mandato, maior parte do período previsto para um mandato de 4 anos. Então, para viabilizar um processo bem mais rápido e o país poder voltar a andar e não ficar refém de uma crise, o remédio constitucional previsto é essa convocação. Por isso que está lá o prazo em 30 dias, ou seja, é bem curto o prazo que está na previsão para a eleição indireta. Então você não precisa organizar campanha, não precisa organizar estruturas estaduais, nada. Você vota com a estrutura que está pronta. Você, o caso, o colégio eleitoral, vota com a estrutura que está pronta. Isso possibilita agilidade para que aquele período previsto de 4 anos seja cumprido e as eleições diretas ocorram no período previsto, não causando assim maior desarranjo em toda a estrutura.
política e também institucional. Pense se não fosse assim. Se todo mundo acorda aí, vamos fazer eleições amanhã, tá bom. Quais serão as regras? Vai valer a regra de filiação? Tem que estar filiado há um ano antes? Pode estar no cargo? Não pode? Esse cara vai poder ser reeleito? Não vai poder ser reeleito? Ok, é eleito agora, assume imediatamente. Nós estamos em 2017. Então ele vai assumir com um mandato de 4 anos, vai 2021. Mas nós tivemos prefeitos eleitos agora em 2016. E aí, como é que fica? Depois vai ter eleição de prefeito e de presidente um ano depois? Ou teremos a de governador agora em 2018? Então vamos eleger o governador e depois o presidente, depois um governador logo em seguida, no período de um ano. Veja, a gente vai ficar fazendo eleição. O país vai ficar fazendo eleição o tempo inteiro. Só eleição. E parado. É por isso que existe essa previsão constitucional. Por isso também, para não causar todo esse desarranjo, entendem? É preciso ter calma com isso e procurar compreender, não ter só má vontade com as coisas. Tá? E não adianta vir aqui falar não sei o que, falar palavrão. Quem está xingando aqui eu vou banir depois. Eu estou aqui explicando para quem está querendo entender as coisas. Ok? Enfim, então a previsão constitucional é isso também. Para dar agilidade e nenhum desarranjo maior do que pode acontecer. Tá? Não tem nada a ver com as diretas de 1983. Eles tentam mimetizar aquele movimento, tentam induzir você a isso. Não, eu quero escolher, mas não te explicam nada disso. E fazem isso porque eles têm consciência de que eles não perderam o poder ainda, eles só perderam o governo. Então é de total interesse que a sua estrutura eleitoral, toda a sua estrutura eleitoral, eu estou falando da esquerda, tenha condições de operar imediatamente. Para quê? Para eleger o Lula. Vamos considerar um outro ponto, que aí é conceitual, e eu raciocino assim, e explico para vocês. Em termos de institucionalidade, em termos políticos, em termos de segurança, em termos de manutenção de ordem ou de liberdades, tudo que a esquerda se posiciona, você pode se posicionar contra porque eles estão errados. É muito simples. Tá? Então, se eles estão querendo diretas, significa que diretas só é bom para eles e péssimo para você. Há definições sobre quebra de poder ou sobre mudanças de poder, alterações estruturais, que também é preciso serem consideradas. Ou seja, quando é que há uma troca de poder, de fato, ou uma troca de regime? É quando as estruturas de poder são alteradas, quando há uma ruptura com isso tudo. A Dilma e o PT saíram do governo, mas as estruturas de poder alteraram? Será que alteraram? Então eu convido você a raciocinar comigo. O que são estruturas de poder? Várias. Você pode dizer, são estruturas culturais, são estruturas financeiras, são estruturas também religiosas, porque são estruturas sociais, são estruturas também de poder militares, enfim, todas elas, certo? Então, façamos um exercício. As estruturas culturais alteraram-se. Quem é que manda nas universidades no Brasil? PT, esquerda vermelha. Na imprensa, que é fluxo de informação, que tenta contar, quem tem o poder de tentar impor uma narrativa. Hoje menos um pouco, porque nós temos os meios alternativos, meios paralelos como a internet. A imprensa alterou alguma coisa? Não, a imprensa é petista. As redações são petistas. Por quê? Como eu disse no primeiro ponto, a universidade ainda é petista. Então, a cultura das redações é petista. A CNBB, ela está com quem? Com o PT. Continua assinando notinha de apoio a todas as patifarias que o PT faz. Os militares, esses estão quietos. Estavam antes, continuam agora. Os sindicatos, que ainda estão endinheirados, turbinados com o imposto sindical. Eles estão com quem? Com o PT.
a união dos estudantes, as estruturas estudantis espalhadas que têm capilaridade no Brasil inteiro, elas estão com quem? Com o PT. Portanto, amigo, o fato do PT ter saído do governo não demonstra, não prova, não significa que a estrutura de poder petista foi alterada, que houve ruptura, ou seja, o PT ainda está no poder. E ele quer convocar as eleições diretas porque sabe que pode mobilizar essa máquina inteira e se eleger novamente para pegar o governo, que é a estrutura máxima, e aí oprimir você. E estão tentando te induzir a participar desta patifaria, sob o pretexto de que o Congresso é ilegítimo e que querem eleições diretas, que você tem que ir lá escolher presidente. Você já não escolheu o presidente na última eleição, porque toda a estrutura do PT não possibilitou. Você votou no Aécio, que está enrolado aí, que vai ser cassado e deve ser mesmo. Mas quem chegou ao governo foi a Dilma Rousseff, com o esquema de urnas eletrônicas, com todo este aparato escondendo tudo ou apoiando tudo. E você vai cair nessa história de que eleições diretas para beneficiar você? É claro que não. Eles estão rasgando a Constituição, estão fazendo a vela, está lembrando aqui, a OAB é petista mesmo. Essa mesma OAB é super petista, é só verificar nome por nome de quem está lá. Então essa gente está atropelando a Constituição, tentando convidar você a participar disso, sob o pretexto que é para te dar o poder de escolha. Não é. O teu poder de escolha já foi tirado por eles lá atrás, com esse esquema horroroso do Smartmatic, que eu, como jornalista, denunciava na televisão. Vocês podem procurar por vídeos no YouTube sobre isso, e era chamado de louco, porque todo esse aparato reagia. Diziam que as urnas eletrônicas eram um orgulho nacional. Para mim sempre foi uma vergonha. Então, no desespero, porque estão vendo as suas estruturas serem desmontadas. Quando eles perderam o governo, aí fragilizou sim um pouco do resto das estruturas. E perceberam isso. E agora estão tentando acelerar o processo de volta para barrar o desmantelamento dessas estruturas. A atuação minha de acabar com o imposto sindical, com o apoio do Rogério Marinho, que foi relator da reforma trabalhista, porque eles perceberam isso, que estava tentando desmontar a estrutura sindical petista, o financiamento da estrutura sindical petista que financia todas essas ações também, eles perceberam isso. Então, uma das razões é, vamos frear esses caras, do contrário eles vão destruir as nossas estruturas de poder e nós perderemos o poder de fato. É isso que o petista está pensando. Então ele ainda tem o Lula solto, com total capacidade de cometer crimes, com total capacidade de mentir, usando essas estruturas todas do PT organizadas, endinheiradas e ainda existentes para vencer as eleições, para impor as suas mentiras e ganhar a eleição, e em seguida vão cortar tuas asinhas, tirando a sua liberdade. Eles não têm tempo, eles têm que agir rápido, é por isso que estão tentando te convidar para esta patifaria chamada diretas já, que na verdade significa rasgar a Constituição já, para devolver o poder a eles. Ah, Paulo, mas eu não gosto do Congresso, ele é todo contaminado. Eu também não gosto do Congresso, mas você tem muito mais poder de controlar uma eleição nessa situação delicada, uma eleição feita pelo Congresso do que pelo povo. E não é por isso que eu defendo as indiretas, eu estou defendendo o cumprimento da Constituição, que fique claro. Mas pense, ali vocês sabem quem serão os eleitores, os deputados, tal, o Congresso, vocês sabem quem são os eleitores. Nós podemos fazer pressão sobre um a um, pressão infernal, para que nenhum patife seja escolhido. Pressão infernal em cada um. Lá não vai ter Smartmatic. Não vai ter urna eletrônica dessa aí que eles colocam para o povo pensar que votou. É muito mais fácil da gente ter um processo eleitoral claro
e constitucional, isso não é ser mais fácil, isso não é opção, esse processo constitucional de eleições pelo Congresso é muito mais fácil você, cidadão, ter o controle sobre ele do que convocar uma direta atropelando todo mundo com toda a estrutura do PT montada. Vocês estão me entendendo? Eu estou sendo claro? Me deem este feedback. Ou se eu não estiver, assistam novamente o vídeo depois que ele ficará disponível aqui e também nos canais do YouTube. Também, antes que eu esqueça, agradecer a todos que compartilharam e estão compartilhando este vídeo e estão acompanhando. Sempre muito importante que a gente leve este debate para os nossos amigos, nossos conhecidos. Peço muito o compartilhamento de vocês. É bem importante isso. Então, mas voltando nessa história de eleições, é muito mais fácil a gente ter um controle para que a eleição do presidente tampão seja feita com responsabilidade na indireta e respeitando a Constituição, além do recado que a gente dá para o mundo, que isso aqui não é uma república de bananas, que a gente respeita a lei constitucional, do que convocar uma direta atropelando todo mundo para fazer o povo ir até a urna da Smartmatic e eleger o Lula. E livrar o Lula da cadeia. Você que está comentando aqui na minha página e dizendo que é pelas diretas, que não sei o que, saiba de uma coisa: você está trabalhando para o Lula. Consciente ou não. Se for inconsciente, preste atenção no que eu estou dizendo e explicando, que aí você vai ter consciência e pode parar de pensar dessa maneira. Agora, ouvindo essas explicações, a razão constitucional, a razão histórica, o paralelo histórico com as diretas e o objetivo da esquerda, e você ainda continuar defendendo eleições diretas, sinto muito, amigo, você está trabalhando para o Lula e para o PT e para o comunismo. Porque com a eleição do Lula, ele não vai mais cometer não vai repetir a mesma postura que ele tinha, que ele teve durante o seu mandato. Ele vai vir para se vingar de todos nós. Vai perseguir um a um. Qualquer um que tiver uma página na internet, qualquer um que tiver um grupo que tente criticar o PT, que tenha criticado o PT, que tenha sido ativo contra essas esquerdas, será perseguido. O Lula que disse isso, não sou eu. Ele disse isso, que vai mandar prender os caras da Lava Jato, que vai mandar prender procuradores, que vai mandar prender o juiz Sérgio Moro. O Lula disse isso. Por que ele não vai mandar prender você, que não tem ninguém te protegendo? Então é muito grave. Parem de brincar com o futuro do Brasil e com a sua própria liberdade. O que garante a sua liberdade, uma das coisas, talvez a principal, é o cumprimento de uma Constituição, é o respeito a uma Constituição que garante isso a você. A lei maior, a Constituição, ela está lá e existe rigidez para modificá-la, para não permitir que um patife legisle ou que acorde de mau humor e avance sobre direitos garantidos seus, direitos fundamentais, direitos essenciais, como o direito de liberdade, tal. É tudo, é para isso. Não é porque é um papel bonito ou feio, ou não. Tem um monte de coisa que está lá que eu não gosto. Mas os princípios que garantem a nossa vida livre, eles estão lá. Livre para nos expressar e tal. Com o Lula, uma vitória do Lula, e que pode ocorrer em caso de diretas, caso você caia nessa história de diretas, isso vai ser revogado. Eu tenho certeza disso. Ele fala isso, quem sou eu para discordar do Lula? Se você não acredita que a sua liberdade corre risco em caso de vitória eleitoral do Luiz Inácio Lula da Silva, numa eleição direta convocada agora, às pressas, atropelando a Constituição, não precisa acreditar em mim, não precisa me ouvir. Vá ouvir o Lula. Acredite no Lula. Ele fala isso. Tá no YouTube, em todo lugar, o Lula falando que vai mandar prender o Sérgio Moro, o Deltan. E quando ele fala o Sérgio Moro, o Deltan, ele está ali simplificando ou compartimentando todos os seus opositores nessas figuras. É isso, ele vai venezuelar. Tudo que o PT queria, que apoiou nos documentos do Foro de São Paulo, o apoio à Venezuela, o próprio Lula confessa nisso, que ajudou a eleger o Hugo Chávez, o
o apoio do PT a Maduro, é porque eles concordam com tudo que está acontecendo lá e querem isso para cá, querem para já e querem contra você. E daí a pressa em convocar essas diretas, em tentar te enganar, para que isso ocorra antes que as estruturas de poder que eles ainda detêm sejam desmontadas. Está claro? A pressa é aliada do petismo. A ruptura constitucional é aliada do petismo, porque precisam caminhar para a vitória e o poder total antes que as suas estruturas vão ao chão. Portanto, se você conhecer alguém que está pedindo por diretas já, explique isso a ele. É seu dever explicar para os seus amigos, seus colegas de trabalho, pessoas da sua família, que a história das diretas já é um engodo, é uma palhaçada, é um convite ao golpe. É um convite para que você venha a participar de um golpe que vai devolver o poder ao petismo. Ok? Eu vou encerrar por aqui essa transmissão. Me desculpem, talvez o tom mais exaltado, mas é que o assunto é sério demais. Eu sei que para um domingo à noite, às vezes isso complica, mas quando a gente começa a pensar e a raciocinar sobre isso, não há paciência que resista. Sinto muito, mas é assim que eu sou. Agradeço muito a todos que compartilharam, vocês que comentaram. Eu leio todos os comentários em seguida, sempre leio, tá? E respondo alguns, outros eu não consigo responder, mas eles me servem como uma base, uma boa média. Então a manifestação de vocês é extremamente importante. Muita gente eu vi escrevendo, estão com dúvidas sobre eleições e tal, não consegui ler aqui o tempo inteiro, tá, gente? Porque a tela é pequena, a letra fica pequena, eu estou fazendo esse vídeo do celular, totalmente amador. Mas eu acho que boa parte das dúvidas foram esclarecidas. Alguns falando do PSDB, o PSDB é uma mania pro PSDB, eu não estou nem aí para o PSDB é uma estrutura obsoleta, que não tem essas estruturas de poder que o PT tem. Tá? O Aécio caiu aí no grampo, está enrolado, vai perder o mandato provavelmente, não representa futuro, é página virada, não é ameaça para mais ninguém, e que ele responda dentro da lei, possa se defender, e se for culpado que seja punido, se não for culpado que vai viver sua vida, simples assim, ok? E a nossa vida vai seguir, mas a situação é muito maior, muito mais grave, e peço ajuda de vocês para desmascarar toda essa propaganda midiática, toda essa propaganda que o jornalismo está fazendo desse movimento armado pela esquerda, que é um movimento fake, não é um movimento por diretas já, é um movimento para cortar as tuas asinhas. Obrigado, boa semana e a gente se fala muito provavelmente amanhã. Valeu!